Graça e paz, amada Igreja do Resgate. Primeira Igreja Batista do Resgate, igreja amada, igreja que não sai do meu coração, do meu pensamento, morrendo de saudade daí, dar um abraço nos irmãos. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de alegria. Tem muita gente triste, tem muita gente ansiosa, tem muita gente sofrendo, gente que perdeu entes queridos por Covid, por outras enfermidades, pessoas que não estão bem dentro de casa. E eu quero trazer uma palavra de ânimo para vocês, porque a palavra de Deus, ela não falha, e o Senhor disse assim: olha, vai por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. E o Senhor diz assim: olha, quando vocês chegarem, anuncie assim, ó, é chegado o reino de Deus. E Evangelho significa isso, boa notícia. Apesar das adversidades, seja ela qual for, o Evangelho é isso. É pregar a boa nova da salvação em Jesus Cristo. E olha o que está no livro de Apocalipse 19, Apocalipse 19, a partir do verso 1, diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. Amados, jovem, a palavra diz do Senhor, a palavra do Senhor diz que vocês são fortes e já venceram o maligno. Isso aqui está falando de vocês. Vocês são fortes e venceram o maligno. Então, quando ele está dizendo assim, ó, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Sabe por que vocês venceram o maligno? Porque na força de vocês, vocês podem avançar com a igreja para pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz que as portas do Evangelho não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amados, e porta é um negócio que fica parado. O prevalecer da porta significa ela barrar quem entra. Logo, esta palavra diz que ela não pode contra a igreja que avança. Então, sabe por que vocês são fortes? Sabe por que vocês já venceram o maligno? Por causa desta força. Vocês têm que ter a força para empurrar. Não pode ser jovem chorão, jovem dormioco. Não pode ser jovem desligado. Tem que ser jovem ligado nesta palavra. Bem-aventurado o jovem que não anda sob o conselho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque será como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Essa árvore é o salgueiro que finca as suas raízes na água. As folhas não secam e dá fruto ao seu tempo. Esses são vocês, jovens. Então, você é forte. Você tem poder para avançar com a igreja, para vencer o maligno. Você confia nessa força que vem do Senhor, jovem. Então, vai por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amados, façam discípulos em todas as nações e batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. E Ele estará convosco, comigo, até a consumação dos séculos. Então, vocês fazem parte disso daqui.
Salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto os verdadeiros e justos são os juízos do Senhor. E ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Quem são esses servos? Esses servos somos nós. Esses servos são os mártires do Evangelho. Esses servos são todos aqueles que dão sangue pelo Evangelho. E o Senhor demonstra a tua grande misericórdia nesse livro de Apocalipse, enquanto uns observam aqui destruição, a gente tem que observar que ele mantém uma igreja aqui nos últimos tempos para pregar o seu Evangelho. Cai milhares e mais milhares, e ainda assim resta igreja na terra para pregar o seu Evangelho. Chega a tribulação e mais uma vez está até sobrarem apenas as 2 testemunhas. E estas são assassinadas pela besta, mas ressuscitam. E a besta é aniquilada. A palavra do Senhor, ela faz com que hajam testemunhas até que só sobrem 2, para que o Evangelho seja pregado. E a grande derrota do maligno é cada vez mais vidas sendo salvas. Segunda vez disseram, verso 3, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amado, quais são os seus atos de justiça? É ler a Bíblia todo dia? Boa coisa faz, porque isso vai aumentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso se falava porque o Evangelho primeiramente foi pregado e depois foi escrito. Então, quando você lê, você está ouvindo aquilo que foi pregado, ao ponto de que Marcos começasse a registrar os evangelhos dele, que o Mateus viesse colocar em ordem, que Lucas registrasse, que João registrasse, que Paulo registrasse, que Tiago registrasse. Né? Então, tudo isso que está aqui no Novo Testamento, né, os 4 evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, mais as cartas, né, dos discípulos, dos apóstolos, amados, tudo isso aqui é para lhe trazer fé. São palavras que entregam para você a vida eterna. Mas quais são os seus atos de justiça? É orar todo dia, boa coisa faz. Quando você ora, você está mais perto de Deus, você tem mais intimidade com Deus, o Espírito Santo fala com você, você aprende. Mas eu ainda pergunto, quais são os seus atos de justiça? Os atos de justiça são a prática disso daqui no dia a dia. É que o seu testemunho possa alcançar a vida do seu vizinho. É que o seu testemunho possa alcançar a vida da sua família inteira. É que a palavra do Senhor, na sua vida, e não só na sua boca, venha alcançar outras vidas. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho
e ande no Evangelho, jovem. Você é forte, você venceu o maligno. Você tem o dever de ler isso daqui bastante, de conversar bastante com o Pai do Céu e de pregar bastante e de viver bastante isso que você leu. E eis que falou o anjo e disse: escreve bem, aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, meus irmãos, tem coisa melhor é que tenhamos essa esperança de salvação e vida eterna. Há quem esteja preocupado com a enfermidade, há quem esteja preocupado com a morte, há quem esteja preocupado com a vida, há quem esteja preocupado com o mantimento, com a vestimenta. Mas o Senhor não nos chamou para se vestir bem, para comer bem, para ser a pessoa mais saudável e próspera do mundo. O Senhor nos chamou para salvação e vida eterna. Ele nos entregou de graça. A graça do Senhor nos entregou a vida eterna. E Ele disse: assim como recebestes, dai. Que a gente possa derramar esta graça no nosso vizinho, no nosso irmão, no nosso familiar, na nossa esposa, no nosso filho, no nosso pai. Que a gente possa pregar o Evangelho, viver o Evangelho, aprender desse Evangelho e dar essa boa notícia. Não espalhe a notícia ruim, não. Não espalhe a notícia de que o mundo está acabando, tá chegando mais doença, não vai sair vacina agora, ou vai sair vacina, e o lado político A usa o remédio tal, e o lado político B usa o remédio outro, porque eu sou desse, eu sou daquele, eu sou de Cristo. Pregue Cristo. Haverão rumores e rumores de rumores, mas que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa boca fale do Senhor, que a nossa boca anuncie palavras como essa. Então, tem alguém que o irmão percebe que está sofrendo? Fala dessa palavra do Evangelho para ele. Anuncia ao irmão isso. Não deixa o irmão perecer, não, nesse momento tão difícil. Aproveita para falar do amor de Deus e vamos viver esse Evangelho da alegria, esse Evangelho da motivação, porque o Senhor reina.